Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje vamos para uma jornada de 78 segredos misteriosos. Há muito tempo que não falamos sobre oráculos e tarô no Mundo Freak. E assim, eu vou ser chato nesse episódio. Ai, meu Deus. Ah, nada. Porque a gente fez o de projeção Só astral. nesse episódio. E aí eu fui muito bonzinho. Virou um podcast Rebeliever. Aqui eu vou ser cético. É mentira, virou um magicando. Verdade. Virou um magicando. Virou um magicandinho. É. Mundo Magicando Freak. É, foi tipo isso. Mundo Magicando Freak. É um bom podcast, vocês deviam fazer esse também. Mundo Magicando Foi Freak. isso aí. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Unir seus poderes. Mais um podcast pra gente fazer. Pode colocar Isso, ali na meta, na meta. depois do programa extra mensal, pode ser ele. Promete aí, qualquer que vocês quiserem aí, a gente vai fazer, tá tudo certo. E Vocês atrás. pagando, tá tudo certo. E vamos lá, gente. Eu sou o André Fernandes e temos aqui ao meu lado nosso querido Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para falar sobre tarô, esta arte antiga, maravilhosa, muito divertida, que no mínimo serve para você contar boas histórias e também, quem sabe, até analisar a própria vida, que é o que a gente precisa, né? Refletir sobre a própria vida a todos os momentos. Depende, né? Às vezes dói. Tem umas vidas aí que eu não queria refletir, não. Tá tudo certo. Essa aqui eu tô de boa. Tá, chega de refletir. Não sou espelho, quem reflete é o espelho, foda-se. Temos aqui também nossa queridíssima Carolzinha Black Filipeta. E aí, gente? Tô nervosa hoje porque é diferente essa gravação aqui, como eu tinha mencionado. Então as pessoas estão vendo nossa carinha. Mas vamos falar de tarô um pouquinho. Muito bom. Gosto muito de tarô, sou fã. Vamos lá. Tem amigos que são. Tem até alguns. E temos aqui uma convidada incrível, mais uma vez aqui no Mundo Freak Confidencial. Nossa queridíssima Flávia Gazi. E olá, gente. Obrigada pelo convite. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não é como se eu tivesse 40 tarôs em casa. Não tem. Nem tivesse fazendo um projeto de tarô nesse exato minuto. Eu não sei se você sabe disso. É que você sabe, Flávia, que depois dos 30, ou a pessoa vira a louca dos gatos ou a louca dos tarô. E se eu Os pode? dois. Aí Eu acho que eu não tenho. acumulei também. Acumulou função, né? Bingo. Eu prefiro. Multiclasse. Você sabe como é que eu quero meu futuro, assim. Sim. Né? Tipo, com o cabelo desgrenhado, galocha, nua. Andando no meio da floresta com meus gatos, fazendo coisas mágicas. Morando numa torre no fundo, tipo a Enya, né? Que tem a Isso. torre dos gatos. Ela tem uma Ela torre... tem uma torre de castelo onde ela mora com os gatos. Ou tinha, não sei se A tem viva Enya. ainda. Eu preferia não uma torre, pode ser uma casinha, Tem assim. uma torre. Uma torre é dramático, né? Pô, cara, é ele, É né? muito Isso tem uma europeu, coisa que ela né? é Tipo, eu dramática. queria uma coisa mais, sabe? Mais local. Isso. Fechou. Boto fé. É. Casebre, um casebrinho da hora. E hoje, gente, vamos falar sobre algo que as pessoas às vezes têm medo. Tem medo. Você quer dizer, tem medo do tarô? Tem medo? Tem gente que tem Opa. medo. Tem gente que tem medo de fazer pergunta. Não pode. Tem gente que tem medo só de estar perto ali, não gosta nem de estar Ah, mas perto. peraí. Se o cara tem medo de fazer pergunta, é porque tá devendo, né? Quando você tem medo de falar alguma coisa do tarô, de perguntar, é porque você tem medo dele chegar naquele lugar que você tá evitando olhar. Aí eu entendo. Mas aí é pertinente. Mas posso já começar com uma informação? Ah, Breaking news aqui? ih. Você aí, religioso, você segue Jesus? O tarô nunca foi proibido pela Igreja Católica. Pense nisso. Pelo contrário, né? O tarô, o Waite que você trouxe, ele tem diversas Cristãozaço. figuras cristãs, exato. Cristãozaço. Sim. Inclusive, tem uma foto famosa, que é antes das fake fotos, né? Que são feitas hoje em dia, uma foto famosa do Papa João Paulo II, e do lado, da mesinha de cabeceira dele assim, você tem o Meditações sobre o Tarô, que é um livro muito legal de tarô, que no Brasil, se eu não me engano, é editado pela Paulus, que é uma editora católica. Então você que tem medo de tarô, o Papa não tem, então tá tudo certo. Se o Papa pode, você Tá também liberado. pode. Seja você mesmo um Papa. Mas aí o Papa é satanista, né? Esse Papa E aí tem novo, até né? Não, e tem até o Papa no tarô. Verdade, verdade. Papa no tarô. Então, não, E tem a não papisa no tarô, que a Igreja Católica também não quer que você saiba também dessa história aí. Essa história aí pegou mal. Mas antes da gente continuar esse papo, ficou maravilhoso. Essa gravação aconteceu no Freak Day, que foi no dia 11 de junho, ou maio, não lembro. O tempo é convoluto, estou confuso. Mas que gravamos 8 horas de conteúdo para lançar a nossa nova campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Pra você que não sabe, tá dando mole. O Mundo Freak Confidencial é um podcast independente que é mantido graças à colaboração de vocês. Então, muito obrigado, caso vocês assinam lá com uma pequena mensalidadezinha, apoia.se/confidencial. Você ajuda a gente pra caramba. E você tem acesso ao nosso grupo secreto para Telegram e também a quase todas as gravações que fizemos ao vivo sem corte. Então vocês conseguem interagir com a gente e tudo mais. Tirando isso, tem um anúncio importantíssimo para dar nesse exato momento. Além, é claro, do nosso YouTube Mundo Freak, que você joga lá no YouTube, onde você vai ver todos esses nossos vídeos e mais um monte de outros. O que acontece? Pra você que não sabe, tá dando mole, temos o quê? O nosso podcast parceiro lá da casa, o Magicando com CK, procura aí nos seus agregadores, no Spotify, Deezer, etc. Que é o nosso podcast esotérico. Que assim, né?
tem aquelas maluquices e tal. É um podcast mais believer. E o que acontece? De vez em quando, nós lançamos cursos pra galera que quer sair do sofá. O que é sair do sofá? É aquela galera que quer aprender magias, esoterices e essas coisas muito malucas, mas tem vergonha, tem medo, acha que não funciona, acha que não nasceu pra isso, tem receio. Os cursos servem pra você. E eu tenho certeza que depois de escutar esse podcast, você vai se tornar inspiradíssimo e talvez você se interesse pela fina e elegante arte do oracular, que não o tarô. Então, o que está acontecendo nesse exato momento? Do dia 20 ao dia 21 de julho, nós teremos o curso ministrado por esse que está falando aqui nesse episódio, Marcos Keller, que foi meu professor de tarô e é um cara que eu indico muitíssimo pra você que quer iniciar, quer ser introduzido nessa arte, ou pra você que já joga e quiser uma nova modalidade e repensar e fazer um refresh aí dos seus conhecimentos. É muito importantíssimo. Eu vou dizer pra vocês que nosso site do Mundo Freak não está no ar nesse exato momento, porque estamos passando por problemas técnicos, mas fiquem ligados nas redes sociais, tanto do Mundo Freak quanto do Magicando, principalmente o Instagram, que eu vou deixar o link do Simpla lá pra você garantir a sua inscrição pra esse curso. Fica aqui a indicação, é produzido pela galera do Mundo Freak, ministrado pelo Marcos Keller, um cara que vocês já gostam tanto. Então fica aqui a dica pra vocês. E ó, apoiador do Magicando tem desconto. Caso você seja apoiador do Magicando, vai lá no mural, no Apoia-se lá do outro lado da nossa casa, que você vai receber aí uma porcentagem bem generosa aí de desconto. E é isso, vamos aprender assim por cima essa fina arte agora no Mundo Freak? Então, bora lá, vamos voltar pro papo. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Galera, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso setar na nossa conversa uma base bem clara do ouvinte que tá começando a escutar agora e meio que conhece o tarô pela questão da cultura pop. Pelo filme, né? Pelo filme, pelo esoterismo cotidiano, da cartomante, muitas vezes aquela coisa do isso existe, isso não existe e tal. Então eu acho que eu queria dar um pouquinho um passo atrás e falar um pouco sobre oráculos. Perfeito. Que Boa. desde muitos séculos e milênios na humanidade, nós tentamos prever o futuro. Ponto. A gente quer ver, olhar pro céu e falar, vai chover. E isso é interessante porque você precisa tirar sua roupa do varal, né? E isso é base pra tudo na tua vida nesse sentido. Então foram sempre criados métodos em que você tenta prever as coisas que vão acontecer. Então a gente vai ter as runas, né? Que tem uma coisa historicamente ali, precisa ou imprecisa, de construcionismo. Mas você vai ter diversos, durante a história inteira, vários métodos de divinação, que também é um outro nome pro oráculo, né? Aquela coisa de prever o futuro. E é muito interessante que isso não é ponto pacífico pra galera do tarô. Tem muita galera que gosta de tarô, que usa tarô, que joga tarô, que fala que o tarô não é sobre ver o futuro. Sim. É sobre outras coisas. Eu sou essas pessoas. Perfeito. Inclusive, pra mim, eu acho que existe diferença entre oráculo e divinação. Oráculo Perfeito. e clarividência, por exemplo. E aí não, você... e não é diferença semântica, é Diferença. aquilo que ele quer dizer, diferença mesmo, Eu acho que a outra coisa. diferença semântica, ela indica que há uma diferença estrutural, Perfeito. etimológica, da onde a palavra vem, entendeu? Perfeito, perfeito. Da etimologia do bagulho. Não se preocupe que a gente vai segurar pra não ficar muito cabeçudo do programa também, então fique em paz. Calma, calma. Eu já Eu tô sempre aqui. falo e explico. Calma. Já tava explica. indo embora já. Não, mas isso é muito interessante porque a galera geralmente associa essas coisas a uma mesma ideia, uma mesma visão, um mesmo viés que vai aglutinando todas essas práticas como aquela coisa do proibido também. Aquela coisa do, ver o futuro. Tipo, no México lida com feitiçaria. Tem muita gente que liga oráculos à questão, por exemplo, povos ciganos. Eu tenho visões aí a respeito. Eu penso coisas, hein? Penso coisas a respeito. Isso é perigoso. Posso comentar aqui depois. Fica à vontade. Sobre a questão de ver o futuro com tarô e tal, sobre as possibilidades também. Mas essa coisa dos povos nômades tem uma ligação mesmo, né, do tarô com os povos nômades, até mais antigas do que a gente imagina, que são as Gawazi, que eram nômades indianas, que foram até o Egito. E elas levaram muitas coisas pro Egito, como a leitura de palma de mão, a leitura de borra de café, ajudaram a criar o tarô egípcio e a dança do ventre, que era considerada uma forma de ritual também. Caramba, da hora. E você tem o I Ching na China. Exato. O I Ching, pra quem não sabe, é uma forma de divinação muito interessante. Tem um livrinho, né? Que são os... Esqueci o nome exatamente. Mas também é uma forma... São trigramas, né? Trigramas, Trigramas. Mas também é o uma nome forma de... daquilo é trigrama, né? É. Acho que é até melhor explicar.
São porque O que é um você trigrama, né? joga os palitinhos e vai dar uma figura. E a figura normalmente tá ligada a um trigrama. E aí você vai lá vendo o trigrama, o que ela quer dizer. Mas tem que ficar esperto, porque dependendo da forma como a galera tira, o trigrama pode virar um outro trigrama. Então tem trigrama dentro do trigrama. Eu vi o Venâncio tirando isso uma vez quando a gente foi fazer. Tempo, né? Não, ele precisa de tempo e parece que precisa de uma faculdade pra fazer também, né? Cálculo Pra você... 2 você Não, tem que ter pra difícil, parece bem difícil, bem mais complexo. Um chinês há 2000 anos atrás estaria ali. Tô de boa aqui, vou criar isso daqui, vamos ver o que dá. É um negócio pra quem tem algum tempo pra se perder naquilo. Né? É legal, hein? Legal. Não, eu achei muito da hora, porque vem muito da parte filosófica da coisa, né? Então, geralmente tem aqueles micro... Não sei exatamente o nome, posso estar falando tudo errado aqui, mas aqueles microcontos, tipo, chegou a montanha. E aí, geralmente tem uma espécie de poeminha. Então, e ali você vai concatenando uma espécie de história que você vai construindo. Eu acho que isso é a parte mais legal dos oráculos e das questões divinatórias. Você meio que constrói uma história. E a parte de leitura do futuro é muito sobre isso. Porque se você consegue ler a história da pessoa, você consegue ler as próximas páginas. Antes do que ela chegue. Isso é muito interessante quando tu para pra analisar. E aqui eu quero puxar mais uma parada. Quando a gente fala sobre essas influências de diversos povos dentro do tarô, é por isso que eu acho que tem muita gente que tem aquela visão de vou ler o futuro com o tarô. Vou ler o futuro. E tem aquela visão fatídica de futuro, né? Que é uma visão da tragédia grega. Que Édipo, né? Que, fugindo do destino, você acaba causando ele. Acaba causando ele. Foi lá, descobriu que a pitonisa falou que vai fazer coisas com a mãe, que não pode falar no YouTube, né? E vai matar o pai. E aí, tentando não fazer coisa com a mãe e matar o pai, você acaba fazendo coisa com a mãe sem saber e matando o pai. Então, essa visão muito fatídica, né, de um futuro determinista e tal, eu tenho a impressão, né, da forma como eu observo o tarô, da forma como eu estudo, que não é exatamente essa a proposta de futuro. Pelo contrário, é mais um futuro que tem uma influência muito forte, por exemplo, de uma visão judaica, porque tem também influência judaica em alguns pontos do tarô, tem uma influência um pouco mais aberta de futuro, que é aquela ideia de que, assim, você tem esse caminho. Você vai, tá aqui. Não gostei. Então não vou. Então você não vai pra ele. Posso mudar, pode ir pra outro. Você pode aprender com ele. Isso é uma das formas que eu vejo tarô. Mas eu vejo de jeito diferente. É aí que tá a mágica. São centenas de anos de tarô. São pelo menos 2 grandes escolas, que é a escola francesa e a escola inglesa, pelo menos, fora uma galera que tira de outras formas e que usa de outras formas. Então você tem tarôs. Isso sem contar, né? O tarô egípcio, que é o primeiro. Sim. Os tarôs romanes. Sim. Tem muitos tarôs. E até a forma de oráculo, ela é anterior a isso, né? Vários lugares da África vão lidar com alguns tipos de rituais que são ifás. O ifá. Que são oráculos. Fantástico. Ifá é... Exato, e o oráculo do candomblé, ele tem essa particularidade de... É uma tiragem do presente. Você constrói uma narrativa pro futuro a partir do presente. É aquela coisa meio de ficção científica. Quando um bom autor de ficção científica tá escrevendo, ele escreve sobre algo que tá acontecendo agora. Sim. E ele imagina e extrapola o que vai acontecer a partir desse presente. A minha leitura de tarô é muito parecida com essa leitura oracular de Ifá do presente, né? Você tira o agora da pessoa. Só que porque você tem o agora, e como ela já é de uma certa forma, e tá se comportando de uma certa forma, e tá vivendo o mundo dela de uma certa forma, é uma narrativa possível. Eu vejo muito como uma espécie de análise de tendência. Eu acho que eu entendo muito... Eu me vejo muito nisso que você tá falando, assim, porque eu acho que quando a gente joga tarô, existe uma mudança de perspectiva. Às vezes a gente tá muitas vezes não, a gente tá sempre contaminado pela nossa visão da realidade. Pela maneira. Às vezes a gente tá muito apaixonado por alguém, ou às vezes a gente tá querendo muito aquele emprego, e aí a gente tá naquela história, e a gente não tá percebendo as coisas do nosso lado, que é, bem ou mal, a gente constrói a realidade com os nossos olhos, né? Não que a realidade muda, mas... Não, mas somos filhos do nosso tempo, né? A gente tá do Árabe Show sobre isso, que é justamente, antes de ser filhos dos nossos pais e mães, somos filhos do nosso tempo. Você tá ali naquela situação e você tá limitado também por estar naquela situação e você tá revelando aquela situação. Mas não tem aquela parada do tipo, às vezes você tá tão naquela história que você vai perguntar pro amigo, o amigo ele te dá uma solução que pro amigo resolver é fácil, porque não é ele que tá passando. Mas é muito interessante porque... lente, né? Exatamente. Você coloca uma lente. E aí você percebe. Quero muito esse trampo. Lente desse trampo. Como se outros trampos não existissem, mas isso é uma questão de... E aí a pessoa vai perguntar, você quer muito esse trampo? Você tá estudando? Você tá entregando currículo? O que você tá fazendo? Como é que tá a tua vida? Como é que tá a sua família? Como é que tá as suas questões? E aí você constrói isso, faz sentido a partir daqui. E aí eu acho que a pessoa constrói junto o resultado dessa resposta. É claro que existe a questão metafísica da coisa, que também é muito interessante. E é algo que, como um bom cagão que sou e agnóstico, não duvido e não... A pessoa falou ali... Cagnóstico. O cagnóstico. Perfeito.
Então, chegando aqui agora no tarô, eu vou já jogar uma bomba aqui, pelo que eu vi dos meus estudos, é que não existe uma comprovação histórica de uma origem de tarô da maneira como a gente pensa. Porque no meio esotérico, você tem um monte de gente falando um monte de coisa. Tem gente que fala que o tarô vem do povo romani, tem gente que vai falar que vem do Egito porque vem de Atlântida, tem gente que vai ligar aquilo com a cabala, e acaba virando muito meio que uma história, uma briga, né? E aí a gente tem algumas questões históricas. Eu tava lendo recentemente a Bíblia Clássica do Tarô, que se eu não me engano foi lançada aí por uma editora que eu não vou falar o nome porque não tá pagando a gente. E a autora... a gente fala. Que eu se também mandar não... o livro, eu falo também. E a autora narra muito sobre isso, sobre como é... Às vezes é desimportante isso, né? Porque no esoterismo, as pessoas muitas vezes procuram uma certa legitimidade num grande mito. E eu acho que o importante do mito não é a legitimidade ou a validade daquilo que você tá fazendo. É justamente você talvez se inspirar ou... Enfim. E ele também dá suporte para aquela forma de mundo que você tá trabalhando. Porque, por exemplo, digamos que o tarô seja uma ferramenta de contar histórias. Não existe espiritualidade, não existe nada, existe história. Faz parte do processo ele ter uma história para que essa história dê continuidade na sua mão. Então, é difícil separar isso da galera, mas é importante. Pode ter uma história material, que é o que você tem fato, que ela vai ser limitada, porque ao longo do tempo você vai perder materialidade, você perde o livro, você perde o dado, você perde a pessoa que tinha aquela informação oral, então isso perde. É legal, como historiador adoro, materialidade ela é muito importante. Mas existe também essa história especulativa do esoterismo ocidental, e do esoterismo em geral, e do esoterismo, né, pessoal, que ele dá suporte pra história, pra tua narrativa e pro momento que você tá fazendo aquela leitura. E você não pode ignorar isso também. Ah, mas não foi assim que eu vi no livro da biblioteca de Arsenal, no não sei o quê. Beleza, tá tudo bem. Mas precisa ter um porquê daquela história, porque você é parte dessa continuidade. Não necessariamente tem que ser sempre essa materialidade, sabe? Sim. Não sei se eu consegui me fazer entender o que eu quero dizer. Não, eu acho que eu entendi. Eu acho que tem uma outra questão, né? Que assim, a gente tá acostumado a falar de narrativa sempre de uma perspectiva. Que é isso, a gente vive no nosso tempo. Então quando a gente fala tarô, a gente sempre vai imaginar o tarô europeu que nasceu. Sim. E esse não é o único tarô. Não. Então eu acho que o importante do estudo é que a gente abra a cabeça para novas narrativas. Só porque quando a gente entra em contato com outras narrativas, a gente também se transforma. Você pode passar a sua vida inteira lendo o mesmo tarô e tá tudo certo. É que eu, como pessoa que gosta de ler, Sim. descubro que quanto mais gente diferente eu leio, mais eu aprendo coisas sobre mim, sobre as pessoas que talvez eu esteja tirando tarô para. Então, eu gosto muito de estudar história do tarô, não para chegar à conclusão de quem é o primeiro, porque eu acho que isso tem muito também, mas para estudar como as narrativas foram criando, se formando, modificando, se misturando. Porque, na verdade, é uma grande mistura, assim, né? Sim. De coisas. Eu vejo muito, por exemplo, no quesito histórico, né? Você tem referências do tarô como um jogo de baralho qualquer, mundano, europeu. E que em algum momento alguém olhou para aquilo e falou: ei, acho que dá para transformar isso numa questão divinatória. Então tem referências de que a questão divinatória do tarô vem depois do que a origem da função dele. Só que ao mesmo tempo permanece sempre aquele mistério. Porque você vai ver os 22 arcanos maiores. Então são as 22 letras hebraicas. Será que isso é coincidência? Isso é martelado. Então, mas aí tudo bem, tá certo. A pessoa vai lá, constrói, vira narrativa, vira mito. E aí vira parte da e funciona pra pessoa. Ou pra aquela tradição específica. Mas você quer ver eu já lançar uma dúvida aqui? Será que não existia uma técnica de leitura, uma forma de leitura, de pegar imagens e você compreender essas imagens a partir de uma determinada chave de conhecimento? E aí, de repente, alguém sabia isso, chega num determinado lugar e tem um jogo de carta com o qual eu consigo encaixar essas imagens, ou encaixar essas ideias. Por exemplo, sei lá, você lê tarô. E aí um dia, você não tem tarô no lugar onde você vai, mas tem um Dixit, tem um Magic. E aí você olha e fala assim, olha só. Eu leria Dixit pras pessoas. Vou começar a fazer isso. Sem problema. Aí você vai lá e olha e fala assim, olha, se pá dá, hein? Se pá funciona. E ali você tem um oráculo surgindo. Pô, vamos fazer esse programa aí. Vamos. Leitura de Dixit. Só oráculos aleatórios, alternativos. Daí a pessoa vem, faz uma pergunta e a gente tira, tipo assim, Horror Story onde você quiser, entendeu? Exatamente. Eu acho que a questão da... E aí eu vou meter o louco aqui, porque eu não sei nada dessa porra aqui, mas eu vou dar uma opinião, porque eu tô no podcast, no YouTube ainda, então, porra, tô mais liberado ainda. Gente, posso falar absolutamente qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser menos perigoso do que muita coisa que muita gente tá falando aqui também. Isso é uma visão muito junguiana da coisa, né? Você encarar aquilo como simbólico. Inclusive, eu já vi muita gente que lê tarô, não no sentido de eu vou ter que aprender uma tradição esotérica e um significado, simplesmente por ler a imagem das cartas. E eu sei que isso é muito criticável dependendo da sua tradição, mas eu acho tão bonito tu
olhar para uma carta e tirar um significado do contexto da pergunta que você tá tirando. E é claro que as imagens das cartas, como são construídas hoje, acho que o tarô mais popular do mundo hoje é o Rider-Waite-Smith, né? Que é o... Tarô da Pamela. Da Pamela Smith. Que ele meio que é um tarô Golden Dawn, né? Que tem todos esses ensinamentos cabalísticos, etc e tal. Que ele foi feito pela pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, né? Então foi uma construção... Porque quando Marsella surgiu, tem um monte... Tipo assim, Marsella pode ter vindo de qualquer lugar, com qualquer significado. Era uma coisa que estava acontecendo ali em Florença na época, durante a Renascença, etc e tal. Mas o Rider-Waite é um negócio que foi pensado, a gente sabe o que o cara estava pensando. Então as imagens são construídas de uma maneira do tipo... As imagens refletem uma coisa muito específica e tá muito próximo do nosso tempo, né? É final do século XIX, né? 1890 e pouquinho. É mais fácil de entender isso do que será Egito. Exato. Eu acho que é por isso que você olha e pensa assim, é junguiano. Na verdade, o próprio estudo do Jung sobre arquétipo vai passar pelo tarô e pelo tarô, né, da Pamela. Então, assim, por exemplo, não é o tarô que eu leio. Eu estudo, mas não é o tarô que eu leio. Porque existem 2 tipos de arquétipo na psicologia, né? Você tem o arquétipo junguiano e o arquétipo bachelardiano. Eu prefiro o arquétipo bachelardiano, apesar de Jung, super legal, estudem. Mas eu prefiro outro tipo de arquétipo. Não, você falou agora que odeia Jung. Horrível. E nas entrelinhas foi isso que você falou. Horrível. Vai todo mundo interpretar dessa maneira agora. Tamo no YouTube. Eu vou ser aquela pessoa... O corte vai ser Flávia Gás odeia o Jung. Tem aquele meme da Mikan que ela odeia o Jon Snow, saca? Tudo bem, eu sei, a gente pode criar esse meme, não tem problema. Mas porque eu tenho essa outra visão do que é arquétipo, eu acho que, por exemplo, o tarô da Pamela é muito interessante, muito bacana. É o primeiro tarô que você deveria estudar, mas não é o tarô que eu tiro quando eu posso. Porque eu acho que em termos de imagens, ele é muito marcado, ele é muito cristão, ele é muito daquela época e aqueles arquétipos estão muito paralisados. Sim. Eu prefiro tarôs que são um pouco mais abertos na questão da imagem, porque qualquer mini coisinha, mini símbolo que você tem no tarô, você pode ler diferente. Sim. Então eu gosto de tarôs que são um pouquinho mais... abrem para mais simbologias, porque daí eu posso aplicar um arquétipo bachelardiano que ele não é que tá parado no tempo. Ele sempre tem que mudar com a materialidade, sabe? Inclusive de outras culturas também, né? Muito legal quando você tem essas interpretações de outras culturas em cima do tarô, né? Mas isso é um problema. Eu vou problematizar essa leitura. Problematiza. Eu vou porque na verdade não é isso. Você ouvinte, você orelha, na verdade, eu já tô escutando aqui já. Eu acho que o problema que as pessoas apontariam de uma leitura como essa, por exemplo, é que se o tarô ele fala sobre a origem da vida, do universo e tudo mais, então é algo inoxidado ali no tempo. E é óbvio, eu concordo que não é. Eu concordo que não é. Não, perfeito. Vai lá. Mas do tipo assim, se acabar a vida de Atlântida. Sim. E de aí foi pro Egito. Beleza. E do Egito foi pra Moisés. E o cristianismo... Ou seja, é divino. É. E é por isso que eu não faço divinação. Eu faço oráculo. Entendeu? Sim. É exatamente por conta dessa palavra. Eu não acho que é divino. As narrativas mudam com o tempo. Sim. Elas têm memória do passado? Tem, mas elas também... Elas são o que elas são hoje. Tem um cara chamado Henry Bergson, que pouca gente conhece, mas é um filósofo muito importante, assim. E ele fala que a gente vive o tempo presente com o nosso passado acoplado, sempre olhando pro futuro. Então a gente sempre tá vivendo os 3 tempos ao mesmo tempo. E a minha visão de oráculo é meio essa, assim. Como que a gente tenta fazer a coisa mais circular possível, tipo daquele filme A Chegada. Uhum. Perfeito. Bergson, aquele do fim do século XIX, início do XX? Isso. Sabia que a Moira Mathers, esposa do McGregor Mathers, da Golden Dawn, se não me engano, era irmã ou prima do Bergson. Eu gosto muito que, assim, vira uma fofoca. Ele tava ali no meio. Então, o Bergson, quando você lê ele fala isso aqui parece esotérico. Talvez seja. Não, e ele era bem esotéricozão. Exatamente. Talvez seja. Mas, se vocês me permitem só trazer um outro ponto de vista. Sim, claro. Porque vocês... Xinga a gente. Não vou xingar. O corte tem que ser briga Carol com a odeia gente. toda a mesa. Eu não vou xingar, mas eu vou falar o seguinte. Pra quem tá começando, pra quem acabou de comprar o primeiro tarô, a maior parte dessas paradas não vão fazer tanto sentido. Você tem um ponto. Mas não porque elas não sejam importantes, elas são essenciais. É muito legal que a gente se aprofunde dessa forma também, né? Mas eu tava pensando aqui, por exemplo, quando o Andrei falou e quando você falou a respeito das imagens, né? Uma das coisas que eu mais tive dificuldade no início, quando eu comecei a aprender tarô, era de entender que essas diferenças fariam também uma diferença na interpretação. Só que algumas pessoas, quando elas pegam essas diferenças de imagens, elas acabam simplesmente mudando totalmente o significado original, por assim dizer, e se transforma num outro tipo de tarô. Aí a minha pergunta é, isso faz diferença? É relevante?
Ou não tem problema? É uma grande questão. Funcionou a leitura? Que cada... Funciona a leitura? Porque pra quem tá começando, não sei se... Não, eu acho que pra qualquer pessoa que tá começando em algo, a gente começa sempre no básico. Uhum. E depois a gente E o básico seria o da Pamela. Eu começaria... Os dois, eu ou você começa começaria... por um ou por outro, gente. Ou o Marcelo é o que você acha Waite. pra venda, né? Eu começaria o Marcelo Waite, bem bonitinho, vai lendo o que tá significando, vai entendendo cada símbolo. Uhum. Porque o próximo que você vai pegar, talvez você entenda melhor por que trocou o símbolo. Perfeito. E daí o que você vai fazer é você vai ter tarôs que falam mais com você. O jeito que você gosta de ler. Sim. Porque cada um aqui com certeza lê de uma forma. Se todo mundo vier uma pessoa e a gente tirar 2 cartas pra aquela pessoa, a gente, mesmo que saísse Vai as vibrar de uma forma mesmas diferente. cartas, Sim. a gente vai falar coisas totalmente diferentes, assim. Eu acho que a ideia de que conheça as regras pra que você possa extrapolar as regras, sabe? Em um determinado momento. Sim. Difícil é quando você não conhece e mete o louco. Não vou dizer que não funciona. Conheci uma senhorinha, morreu. Abraço, senhorinha, onde quer que você esteja. Que ela lia com carta de truco, carta padrão. Padrão, Perfeito. Copag. Aham. Você nem via as cartas. Cada vez que ela tirava a carta de um outro significado. E tá mas tudo bem. ela fazia miséria. Você saía assim, ó. E aí, isso é muito do arcabouço simbólico da pessoa, não necessariamente do tarô. E tá funcionando também, ele vira um outro Eu acho oráculo. que é um diálogo. Uhum. Um diálogo entre você, o tarô e a pessoa que você está atendendo. Porque a pessoa que você está atendendo importa também. Ela traz uma materialidade, ela traz uma pergunta, ela traz alguma coisa. Então, eu acho que quando a pessoa entra, sabe? É quase um diálogo a 3, assim. Eu ia te responder que eu acho que tarô é tipo videogame. Você acaba, no começo você sabe essa regra básica e você faz os bagulho básico. E daí depois você aprende a cheatar. Entendeu? E todo mundo cheata no videogame quando possível. E daí, assim que você vai aprendendo a cheatar, você vai ficando mais... Daí você vai usando... fica mais maleável. Uhum. Então, quando você joga um jogo que você joga há muito tempo, você tem uma malemolência, um gingado, que você não tem no começo, sabe? Eu acho que qualquer aprendizado é a mesma coisa. Mas aí que tá. Eu já vou voltar de novo pra essa questão. A gente tá lidando por uma questão muito narrativa, psicologizante também. Então? Metafísica da coisa. Tá. Peraí. É. Você tá achando que a materialidade da discussão tá muito ruim, então a gente vai pra metafísica dela, é isso? Não. O que eu tô falando é... Eu tô pensando no ouvinte. Você não sabe. Tá adorando. Você soltou play e tá indo. Eu tô ignorando o que você tá falando. Nem sei, Beleza, você não tá vai aqui lá, nesse vamos podcast. Não, sério agora. Não, porque eu consigo ouvir com meus ouvidos, minha intuição diz que vai ter um ouvinte que vai falar, beleza, Andrei, mas essa porra prevê o futuro ou não? No sentido de, o tarô é muito ligado a diversas tradições esotéricas, o lance da intuição. Então isso significa que, independente se você lê tecnicamente bem ou não, eu acho que esse exemplo que o Keller soltou é ótimo, da senhorinha que lê qualquer coisa, que é o que inclusive a gente fala do Magicano, tem gente que lê placa de carro, vê o futuro na placa de carro, no cereal, na tua biblioteca, nos livros, vê os títulos ali, tem uma mensagem do universo. Sim, às vezes eu tô com uma parada na cabeça, assim, eu tô passando. Aí sabe aquele hora que você tá dirigindo, que você não deveria estar fazendo isso, mas você tá dirigindo e dá aquela... Você e o carro sintonizam, assim, você tá dirigindo, aí pá, aí uma placa juntam as iniciais que lê uma palavra pra mim, assim. Tipo, eu tô pensando, nossa, isso aqui não deu muito certo. Por que será que não deu certo tal coisa? Eu tô passando, aí tem uma carta assim, então C, F, D e um U lá no fim. Aí eu, tá, entendi. E continua, entendeu? E aí você vai. Eu faço isso. É uma visão muito, muito bonita do universo. Eu gosto assim, mas a ideia... E torna o trânsito mais interessante também, porque é uma droga. Mas a ideia geral é que muita gente liga o lance da intuição como sendo algo, vamos esquecer a palavra divino, vamos falar sobre, sei lá, espiritualidade, dar um nome qualquer, questão metafísica da coisa e tal. Você vai puxar, você vai ancorar uma informação, você tá fazendo download de uma informação, seja lá do nome que você diz e tal, e que vai gerar ali também uma leitura. Tanto é que conheci médiums, terreiros de Umbanda, que a entidade lê o tarô e a pessoa não lê. E é muito engraçado que a entidade briga com o médium falando que ele tem que aprender a ler também. Então isso já entra um monte de camada aí que a gente tá falando do sobrenatural da coisa. Eu posso puxar uma pergunta pra Carol nesse caminho. Porque a Carol, ela sabe ler tarô, né? Ela lê tarô muito bem, inclusive. E também lê outros oráculos, tipo o Oráculo das Bruxas. Isso. Que é muito parecido com o tarô, tem as cartinhas, tá muito bem desenhado pelo Marqueto, idealizado pela Babi, é fantástico, assim. Quando você lê um pro outro, você sente diferença? Tá vindo de outro lugar? Tá vindo de lugar diferente? Eu sinto diferença mais na temática, eu acho. Mas especificamente no Tarô das Bruxas, por exemplo, é diferente porque a temática dele leva pra um entendimento mais do autoconhecimento da pessoa, da espiritualidade. Ele é menos amplo do que o tarô, ao meu ver. Mas os dois, foi muito interessante a experiência com os dois, porque os dois foram uma ferramenta não só de autoconhecimento pra mim, e não só pra que eu aprendesse a ler, mas eles me ajudaram a afiar
a intuição. E é nesse sentido que eu acho que a intuição entra. Por exemplo, tem muitos tipos de treinamento mágico, pelo menos dentro da bruxaria, que é importante que você trabalhe com algum tipo de oráculo. Porque se você não faz isso, a sua intuição, ela tá meio assim. É como se ela fosse uma arma meio que você não sabe necessariamente como usar. E o oráculo, ele te ajuda a deixar ela mais afiada. Fina. Exatamente. Você cria a intuição, para ela funcionar legal, você precisa ter algum tipo de arcabouço simbólico. Sem ele, você não consegue traduzir para as outras pessoas. É como se você estivesse vendo várias coisas assim numa tela mental louca e ninguém nunca vai entender aquilo que você está falando. E o oráculo ajuda muito nesse sentido. E aí, a partir disso que ver essas diferenças me ajudou muito, porque aí eu consigo perceber, o André, ele quer fazer uma tiragem, mas ele quer fazer uma tiragem mais a respeito da espiritualidade dele. Então eu sei que aquele oráculo específico vai me ajudar a ver a partir desse viés. Agora, pro tarô eu consigo ver um pouco mais amplo, e assim vai, né, para outros tipos de oráculo também. É mais nesse sentido que eu vejo diferença, assim, e né, lembrando também da intuição. Acho que bate um pouco o que a Flavinha falou quando ela coloca que comecei aqui e eu encontrei nessas outras cartas, tem uma outra temática, talvez um outro número de carta e tal, e eu tenho uma outra proposta e eu acho que ela vai servir legal para aquilo que eu quero fazer. E eu acho que também depende da pessoa que entra. Quando ela entra, eu sei qual tarô eu vou tirar pra ela. E como você sabe? Você intui? Então vamos falar de intuição. Porque eu acho que talvez a minha visão de intuição é diferente. Porque eu não acho que ela é divina. Eu acho que intuição... Falou inclusive o Bergson, de novo, que era o brozinho que a gente tava conversando. Que intuição é quando você faz aquele... Quando você junta os tempos. Sim. Isso é uma intuição. Então... Não tem futuro, não tem é tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Então não é sobre entender o futuro, é sobre entender o agora. Então quando eu olho pra pessoa e a gente se conecta, eu faço mas eu entendo que não é que eu tô lendo o futuro dela, eu tô percebendo ela agora. Então eu acho que pra mim, uma pessoa que tira oráculo, um médium, são pessoas muito conectadas com o agora. Daquele diálogo, daquele momento, daquele encontro. Aquele encontro é tão importante, a empatia com aquilo é tão importante, que essa intuição do ela acontece ou ela tá mais aguçada. E é uma coisa que você pode aguçar, como você tava conversando. Sim. Quanto mais você vai lendo, mais aguçado fica o seu. Entendi o que é, sobre o que é isso. Você chega ao ponto de até você desconfia qual que é a próxima carta e às vezes bate. Assim, você Exato. Fala, isso aqui, não é? E eu até acho que, nesse sentido, eu também acho que não lê o futuro. O que lê se você tá aqui agora, desse jeito, e continua agindo assim aqui agora, é isso que acontece. Vai caminhar pra cá. Mas isso é um caminho, porque eu não acho que a pessoa, ela tá predeterminado. Eu acho que a coisa que nos marca como pessoas humanas, talvez bicho também, não sei, né? Não falo bicho. Mas é que você tem infinitas possibilidades de ser. Então, o caminho que eu tô tirando naquele momento do tarô é mas talvez é o caminho que a gente precisava ter aquele diálogo. Pra tomar uma decisão. Fazer uma coisa. E nessa discussão aberta sobre oráculo, tarô e por aí vai, eu me lembro muito de uma amiga muito querida, faz um tempinho que eu não converso com ela, inclusive a Jana. Jana é cigana, né? Do povo Roma também. Se massa a Jana estiver vendo a gente, mano, a mesa de leitura oracular da Jana é um bagulho de doido, assim. Porque ela deve ter uns 12 carteados diferentes. E ela começa. Pô, aí aparece uma pedra. Pô, aí chuta um cristal. Aí outro tarô. Aí desce não sei o quê. Aí aparece um baralho cigano. E aí vai, fica um mosaico. Pra mim é uma obra estética também, tá ligado? Porque na hora que ela bate aquela foto no fim, você fica assim, ó, rapaz, essa tabela periódica aí leu tá tudo. E tá ali, ó, estendido. E é de uma fala muito profunda, e é o sistema dela. Acho que ela nem consegue ensinar esse sistema se ela quiser, sabe? Ótima professora, doutora, ensina o que ela quiser. Mas é tão particular ela tem um método. Aquilo, o método ela dela criou é tão um método, né? Que é... E de novo, pode, não pode? Pra mim, citando Crowley, que até relógio parado tá certo 2 vezes por dia, né? Se funcionou, se teve sucesso, sucesso é uma prova, né? Então é legal. Se funcionou, a pessoa saiu dali legal, entendeu a parada, compreendeu um bagulho que ela não tava conseguindo alcançar, que é isso, né? Entendeu a vida? Destruncou alguma parada que tava travada ali? Não é isso. Fazer uma provocação. Ai, meu Deus. Hashtag provocação. Vai, hashtag. O que é a vida? Eu vou apanhar da Flávia hoje. É o meu objetivo Gostaria de ver, hoje. Meta estendida. Andrei apanha do convidado. Voltando aqui. Vai fazer a sua provocação. Mas se o tempo, É tudo ao mesmo tempo agora? convoluto como e ele é o agora, ele já aconteceu. Então você pode ler o futuro desse. O que é o futuro do dia daqui? Porque, tipo assim, beleza, o futuro é multiversal.
A cara do Keller agora. A cara do Keller, eu ia falar isso. Corte, Keller desiste. Beleza, Doutor Estranho. Todas as possibilidades existem. Tá. Boa. Mas se existe uma consciência universal de um processamento infinito... Aí você quer Deus, pô, de novo, Então, mas ele sabe, tipo, exatamente tudo que Mas vai você acontecer quer mesmo com todas as esse possibilidades. Deus, entende? Esse é o Não, lance. esse não. Eu não tô sugerindo qual Deus quer. Tá sim. Tá sim, é o Deus que tem a consciência dos multiversos. Será que eu vou me descobrir cristão aqui hoje, gente? Exatamente. Só pra ser do contra, você sendo do contra que eu vou virar cristão. Essa é tão do contra que virou. Eu vou virar padre. É isso. Imagina, Não, gente. a gente pode também fazer isso. 2.000 pessoas. Eu posso meter uma ideia aqui. Você tem várias dessas concepções de tempo. Sei lá, você tem a concepção grega que é fatídica, você tem uma concepção mais judaica que é uma questão de escolha. Você vai ter uma concepção de alguns povos ciganos também, povos Roma, que daí o tempo, tá ligado? Ele tá aí ou ele não tá aí, tanto faz, você tá fazendo e você tá indo. É rodando que o tempo roda, né? Você anda pro tempo girar. E você tem também, por exemplo, eu posso falar de Fá errado aqui, então me corrijam nos comentários aí. Que é, você tem uma ideia, por exemplo, que Fá é alguém que tá fora desse tempo comum. Só que ele não quer olhar. Se você chamar ele fala sobre, senão ele tá suave, mas ele não tá nessa ideia de tempo comum. E aí você tem toda aquela ideia de qualquer concepção de tempo que você tem. É uma coisa cronológica, é uma coisa não cronológica, né? Os gregos, por exemplo, eles têm o tempo de Cronos, o tempo de Kairos. Eles têm vários tempos. Todas as culturas têm vários tempos. Aí você tá querendo um tempo específico? Aí... Por exemplo, você pode prever certas coisas, eu acho, de um futuro muito imediato. Que é assim, estou irritando a Flávia, ela vai me socar. E daí é uma profecia já autocumprida, né? Aquelas coisas assim. E daí se você vê que eu faço assim, com a mãozinha pra trás, provavelmente eu vou te socar. Então você consegue prever. Total. Mas assim, são segundos, entende? Entendi. De uma previsão eu tô concreta. preferindo mudar esse assunto que eu estou achando perigosamente muito futuro próximo. Não vai acontecer nada. Mas você entende? Acho que essa coisa muito concreta só é possível assim. Eu como uma basic bitch que sou, vou aqui abrir meu Rider Rate. Eu trouxe o meu também, Borderless. Nossa, eu trouxe o que não é Rider Waite. E eu não trouxe. Então, eu trouxe o que eu leio, mas eu tenho Sola Busca, eu tenho aquelas propostas Você lê que mais, são né? o After Tarot, aquele que vai pegar as cartas e vai colocar um pouquinho depois, um pouquinho antes. Sola Busca é bonito. Sola Busca é muito lindinho. Só pra fino também, acho que é o nome dele. Sola Busca. Do Full Metal Alchemist, etc e tal. A gente pode falar um pouquinho, já que a gente tá falando um pouco do conceito geral da coisa, e como a gente não tá falando sobre os outros oráculos aqui hoje, acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre os arcanos e como é que faz essa divisão. Pra quem não sabe, o tarô, mais da metade do tarô é um baralho comum. É um baralho de 4 naipes. Dá pra você jogar truco, isso aqui. Dá pra jogar truco. Então, não esse. Ah, não, o teu não. Não esse. O meu não dá, não. E é um dos porquês eu gosto. Da hora. Pra ajudar a leitura dos menores. Mas cada um é de um jeito. E daí, cada tarô, ele vai ter uma denominação pra parte do truco. E esse aqui, ele já é todo desenhado. Mesmo a parte dos menores. Mas esses não são 58, né? São 40 mais 16. Então, todo mundo bom aqui de matemática. 56. Então, assim, você tem uma divisão clara entre os arcanos maiores e menores, né? Os arcanos maiores são aqueles que você vê nos filmes, né? O enforcado, a morte, o diabo, o mago, o louco, ou o tolo, dependendo do bobo. Raramente são usados direito, né? Que ali é muito literal, ali. Não é assim, Sabrina, né? morte, você vai morrer, né? Etc e tal. E aí você tem a parte que é o truco, que são os 56, que são os arcanos menores. 4 naipes, né? Copas, espada, paus e ouros, né? Que na verdade são, né, moedas, bastão, espada, que é espada mesmo, normalmente e taça. São os elementos, mas também não quer dizer que seja exatamente isso. A leitura mais clássica que são os 4 elementos, né? E você tem nas cartas da corte, né? Que são 4, diferente do baralho comum, né? Que as princesas do baralho comum, elas foram emendadas nos 10. Tem um maluco que fez isso. Tem o nome do cara. Foi um alemão. Que ele, né, tinha que ser o alemão. Ele falou, chega das princesas? Ele que na hora de imprimir, é coisa material, na hora de imprimir, a prensa que ele tinha, não cabia fazer a quantidade de cartas extra. Aí ele pegou as princesas e colocou elas no 10. Então as cartas vinham assim colocou elas no 10? Vinha um desenho no número, no as. Uhum. Aí 2 desenhinhos. 3, 10, tinha a princesa. E 10 moedinhas e a princesa desenhada. É um maluco alemão que meteu essa e aí foi copiado porque a indústria de... Então foi um maluco alemão que tirou as princesas e a gente perdeu elas até hoje. E aí a gente perdeu tem valete, mas não tem valeta. E aí caiu pros 10 e com o tempo a produção na Alemanha foi a produção de referência, né? Perdeu a França e a Itália perdeu e é isso. Ficou assim.
Vamos combinar que os arcanos da corte, 16, né? Que é o rei, rainha, que é aquele que você tá jogando paciência no computador, tem o rei, Sim. a rainha, o valete, nananana. Não. Esses aí são de otário. Não o sou cara eu. que criou isso aí é otário. Gosto Aí- Eu muito também gosto deles. muito. É Não, muito é bom muito pra difícil parada de do aprender. autoconhecimento, cara. É difícil, é Eu sou difícil. apaixonada Não, pelos da com todo corte, mundo meu. pela sua régua limitada. Nossa, Não, Andrei, vale pelo a amor de culpa. Deus. É porque cada um... É porque assim, né? Sim. Os As representam uma coisa. Os dois... Então, por exemplo, 2 é sobre dualidades, é sobre 2 caminhos, é sobre 2 possibilidades. E por aí você vai. Então, as damas, os cavaleiros, os reis e as rainhas, eles também representam coisas. Sim. Não, é que eu tô falando de meio de sacanagem, mas só fazendo cagada aqui. Meio de sacanagem, meio séria, sim, mas é que os arcanos da corte geralmente é onde que o pessoal dá uma empacada. Dá, o pessoal Dá uma fica empacada meio forte bolado. ali, né? Conheço o tarólogo Mas que por quê? paga de monstrão. Mas fala assim, tira, "Não, eu tira que-" do e ele deck. tira. Não Mas por tem. quê? Eu tirei a torre do meu. Sei lá, a galera não... Ah, você fala assim, torre, não vou tirar pra ninguém isso aqui. Eles têm dificuldade. Você não merece a É bastante difícil, assim, pelo menos pelo que eu vi das pessoas falando recentemente, a maior dificuldade é entender como que você interpreta eles durante a leitura. Então, por exemplo, como que eu interpreto um rei de copas num contexto? As pessoas têm dificuldade, assim, profunda nisso. E aí, depois Mas de não um seria tempo... igual como você, tipo, entende o 2 de copas? Entende? Sim, É a É porque mesma... eu acho que é outra regra. Tipo, você já se descabela pra entender os arcanos maiores. Tá. Aí beleza. Aí os arcanos menores também é difícil. Mas são só Tá, 20 Mas você aí entende. Aí tu chega nos arcanos agora, cansei. Não quero Não mais. entender mais outra regra, não. vou tirar do meu deck, foda-se. É. Tem muita gente. E tem formas diferentes de você lidar com os arcanos também. Eles ganham significados ou perdem significados, né? Ao longo desse tempo todo. Tem muita gente que encara com maturidade, tem gente que encara pela figura. Sei lá, rainha de espadas, mulher loira. Você entendeu? Já vi gente metendo essa já. E eu fiquei, beleza. Eu acho que loira. Se você vai ler na Europa... Significa onde, mulher né, loira. Parece aquele tirinha do Salimena. Você vai ser atropelada, essa carta do carro. Aonde? Aí sai a carta. vai ser morto. Na Praça da Sé. Na Praça da Sé, tem a carta Praça da Sé. É, e por quem? Plá. isso é, Rainha pelo de copas, Papa. mulher loira. Né? Então tem uma galera que lê assim, tem uma forma de ler porque como eu prefiro também, que é a partir de determinadas estruturas de personalidade, tem forma de comportamento, tem gente que lê por maturidade. É uma outra forma interessante de ler também. Escolha o seu, pega esse caminho. Eu leio a corte como o prenúncio de, o movimento de e o assentamento de. Gosto de... Faz Então, né, as daminhas são os prenúncios de. Os cavaleiros são os prenúncios desse movimento. Que geralmente os cavaleiros estão em movimento, né? E as daminhas estão mais paradas. Então, algo vai ser assentado nessas daminhas. E isso são as rainhas. Da mesma forma que esse movimento vai parar em algum lugar. E esses são os reis. Essa é mais ou menos como eu leio a corte. Assim. Interessante. Da hora. Hoje eu leio de uma outra forma, e vou nem explicar porque, rapaz. Mas assim, eu li há muito tempo uma coisa muito parecida. Que eu lia, imagina uma árvore. Então, as princesas, elas eram essa sementinha, todo o potencial da árvore ali pequenininho, né? Que tá pra se desenvolver, mas tá tudo ali dentro. É uma árvore, é um exemplar daquilo, um brotinho de feijão. Os cavaleiros são a árvore crescendo meio torta, não sabe exatamente pra onde, né? Tá, às vezes cresce de um lado, às vezes cresce do outro, mas tá tomando esse espaço, começando esse movimento. As rainhas são a árvore pronta, frondosa, poderosa, né, já montada, e os reis são as árvores começando as conexões de raízes, conectando uma com a outra, num outro momento. Era uma das formas que eu li por muito tempo, até ainda hoje eu acho legal puxar pra essa forma às vezes. Hoje eu leio de uma forma um pouco diferente, eu consigo ver um certo comportamento, além do movimento eu leio um comportamento nas cartas, mas dá trabalho explicar. Não, eu acho que é interessante essa nossa discussão, porque eu acho que eu tô sentindo que o ouvinte ele vai ficar interessado. Eu acho que a gente pode dar aqui uma mini explicação básica do que são esses símbolos que estão aqui colocados. Então vamos começar do básico, que é por onde o pessoal começa. Arcanos maiores. Arcanos maiores a gente tá falando de 22 cartas, que começam no 0, com tolo, e termina no mundo, que é 22... 21. Isso. E termina com... Ou seja, são 22 ao todo. Eu mesmo tô me errando na minha própria matemática. Um arcano Normal, sem porque número, afinal é normal. matemática. Porque afinal é matemática, né? Mas a ideia, assim, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas pra mim fica bem claro que os arcanos maiores, eles são uma ideia de uma espécie de jornada que tá acontecendo ali. Sim. É que assim, no White, com certeza. Sim. E eu acho que é sempre legal. É uma história que você conta com começo, meio e fim. Sim. É que eu acho que no White a jornada é mais clara, no sentido de essa pessoa começou aqui Do tolo. e ela vai. Entende? Até porque é o ocidente, né? Tem que botar. Isso. Pega uma coisa legal, uma coisa do outro, coloca método. Começo, meio, fim, e faz um invólucro e vende, né? E assim, Essa por que é importante você saber que é uma narrativa? Porque tem cartas que vêm logo depois, ou que vêm antes, ou que são contrapartes, né? Sim. Ah, essa carta aqui é contraparte daquela, então ajuda no estudo.
Mas é importante que depois que você aprendeu essa narrativa, você imaginar que essas histórias são todas cíclicas. Sim. E a pessoa não necessariamente começa no tolo e termina no mundo. Às vezes a pessoa tá num momento da vida dela que ela começa no, sei lá, carro e termina no diabo, entendeu? Sim. E ela tá ali. Então, daí, se você desapega um pouco, depois que você entendeu da narrativa inteira, a sua leitura ganha mais possibilidades de narrativas. Eu digo até, nesse sentido, eu digo até uma outra interpretação que eu tenho também. Essa não é só minha, né? O Grola também, grande amigo meu, trabalha com tarô também, ele também tem essa mesma ideia. Que é a ideia de que, por exemplo, cada carta dos arcanos maiores, você pode representar uma jornada inteira dentro dela. Claro. Inteira. Então é como se... Sabe o fractal doido que você representou? Então imagina que dentro da carta do louco, você pode ter toda uma história sobre, né, o movimento, sobre isso que tá aqui. Dentro de uma carta mais travada, uma carta mais parada, você pode ter isso. Pode ter uma história desgracenta dentro de uma carta desgracenta. Então é como se tivesse uma jornada inteira dentro de cada uma também. É um rolê meio fractal, que dá pra funcionar. Ai, Keller, parece complicado. É um pouquinho, mas começa por Não, essa é carta. aquele rolê tal, meio, né? meio cabalista, né? Tipo, tem uma cabala dentro de cada Nesse coisa de Sephiroth. Tipo, então, a ideia geral é que do louco tem uma história toda ali dentro. Não, dá pra entender sim, tem uma história toda ali dentro que você precisa superar, etc e tal. Mas eu gosto muito, inclusive, dessa leitura de meio jornada do herói, da coisa que vocês fazem ali, né? Que é bem básico. Vou falar baixo pra Flávia não escutar do pra jornada do herói. Não tem jeito. Não, mas é a jornada. O Jung vai pegar, na verdade, uma dessas cartas pra fazer a jornada do herói. E é mesmo. Sim. Então é isso, né? Os maiores, então você tem Sim. essas grandes jornadas. Vocês fazem a divisão? Porque tem uma explicação sete? de uma divisão do meio da carta. Não. Horizontal e vertical. Ah, sim, tem. Então, assim, tipo, dos recortes. Dos recortes. Tudo que tá pra cima da carta tem a ver com o que é divino ou o que a pessoa considera como divino. Tudo que tá pra baixo é material e mundano. Cara, eu não fazia a mínima tem essa ideia da chave, gente ter esse papo. tem essa Tudo que tá pra esquerda está no passado. Tudo que está pra direita está no futuro. Essa chave tem bastante gente que usa no Marcélia, porque o Marcélia costuma montar também todo um cenário. Exato. Né? Aí, se você não fizer isso, você perde conexão. No Rider White, que é que você pegou pra estudar, tem quem use. Mas no Marcélia, ela é quase obrigatória. Tipo, a rainha tá desse lado, olhando pro futuro. O futuro tá não sei o quê. Exatamente. O passado tá não sei aonde. Sim. Cara, não o fazia rei tá ideia. fazendo... É sensacional. Esse tipo de tiragem é sensacional, porque quando você usa ele quase como se fosse Mesa real, praticamente, né? Tudo É ali. maravilhoso. A forma como ele tá olhando, pra onde tá olhando, E até te ajuda, né? Porque, por exemplo, essa estrela que tá Quadrante. aqui, a estrela tá mais pra direita. Então, é um desejo. Do amanhã. É uma coisa que a pessoa quer, entende? Não é algo de agora. Exato, é algo enquanto no que tá- passado tem um assentamento, tem algo que tá muito assentado. Então, se você faz essa divisão, mesmo que você não saiba ler, você aprende a entender por que as figuras da carta estão aqui, entende? Sim. Acho que ajuda. a Eu acho que é bom leitura. dizer que não tem um método errado de ler, né? Não. Claro que tem pessoas Não, ruins de funciona. ler. E tem uma Que- parada também, quem tá começando não precisa necessariamente considerar isso no primeiro momento. Pode a palavra-chave, né? Pode. Começa com básico, aí você vai acrescentando Por das exemplo, DLCs, né? É que eu realmente acho que essa divisão te ajuda a ler. Ajuda Porque muito. se você não sabe o que é a carta, pegou, olhou, se você souber desses meridianos, assim, você sabe o que essa carta quer dizer, mesmo que você não lembre dela totalmente, sabe? Só pra simbologia. Exato. Você Você constrói. vê se esse símbolo tá embaixo, tá em cima, tá do lado, tá do Ó, um dos legal. mais clássicos, assim, de chave de leitura é aquela coisa da carta invertida ou não. Quando a carta sai invertida, é o negativo do que aquela ou algo que está faltando. Eu não Ah, gosto, eu não hein? faço Vocês isso também, tiram não. invertido? Não Eu tiro. não tiro Eu invertido. Eu deixo meu tarô Mas organizado. você sabe que é Pelo muito amor de popular, Deus. né? A minha regra é o seguinte, saiu invertido, você... Exatamente, essa é a minha regra também. Pronto. Exatamente. Mas eu já li invertido e eu tinha um significado específico. Quando ela estava invertida, é aquela energia tentando se manifestar. Eu li assim. Interessante. E aí era legal. Mais interessante. Aí ainda não é o louco, tá quase. Ele tá querendo ser o louco, entendeu? Ele tá querendo manifestar essa forma. Era assim que eu lia. Interessante. Entendi. Aí os arcanos menores, só pra gente também não se demorar muito aqui, os arcanos menores, cada naipe, né? Dentro da leitura cabalística, né? Cada naipe é o elemento, os 4 elementos, né? Então vai ter o bastão, que é o fogo, o espada, que é o de filha da puta, Espada é razão. o copa, Razão seca. a razão seca e dolorida, Exato. Copo emocionado. copa é dos emocionados, né? E terra são os aterrados, né? Sim. São E é monetário, por isso- dinheiro, Money. etc. E é por Money. isso que você vai ver muitas imagens de dinheiro mesmo, né? Sim. Com ouros. Você vai ver muita gente usando copas pra colocar água, Sim. que é pra trazer essa questão fluida e emotiva. Então, o tarô também te ajuda a ler. Se você sabe que são 4 elementos, você vê, se tá trocando a aguinha, é porque é Legal. fluida, é emotivinha.
molinho. Se tá durão, é porque tá com o pé no chão. Então as figuras também te ajudam, assim. Sim. A Espadas, você... se ferrou. Espadas é legal até o 6. Passou pra lá, você já faz assim. Ah, cara. já começa a ficar meio sofrido. Não, só espada ali eu já não tô bem. Eu já não, Sério? Eu já não tô bem. Eu não tenho tanto problema com espadas Eu assim. gosto, não. eu gosto muito, cara. Depende de quem tá segurando, né? Qual lado do fio No você tá? caso, se a gente chegar a 1.600 pessoas apoiando... Você pode segurar. Exatamente. Exatamente. Cara, é muito bom. A gente já deu uma pincelada também nos Arcanos da Corte. É interessante porque da minha leitura, eu li... Keller me deu um presentão há uns quase 10 anos atrás, quando eu conheci ele. Ele xerocou pra mim um livro. E eu em minha reli. defesa, esse livro tá esgotado e até hoje ninguém sabe quem tá com o direito dele. Tá e certo. ele não existe. Não tem outra forma. Não, Que não é existe. o tarô cabalístico do Robert Wang, né? Que é muito legal. Hoje eu discordo de uns 30, 40% do livro, mas ele ainda é um livro muito bom. Então, ele é um livro que eu não recomendo pra ninguém. Porque tem que aprender cabala e Não, o Keller me deu esse presente maravilhoso, essa Não coisa recomendo pra incrível que eu ninguém. não recomendo para ninguém. Mas sabe o que ele faz de legal? O Wang, no livro dele, foi um dos primeiros caras a comparar tarôs. Então tem uma hora que você Sim. tem, que é uma coisa que pra mim é pedagógico, que é você colocar, ele tem o Marsella, ele tem o... Bem que ele tá tudo numa escola parecida, né, que é a escola europeia. Mas ele tem o Marsella, ele tem o tarô da Golden Dawn, eu acho, que é um tarô que ele que desenhou, que é Uhum. sofrido, mas tá lá. Ele tem o do Crowley, do da Crowley. Frida Harris, né, que são peças de arte maravilhosas. Aham. A Frida é uma artista incrível. O Crowley, nessa ele tava errado, né, uma das outras 12 horas, né, das outras 10 horas que ele errou, que o desenho dele é horrível e da Frida é maravilhoso, e tem o Hyde-Wright-Smith lá. Sim, Então é bem legal essa comparação, e ele fala um pouquinho de cada um, algumas sutilezas. sim, sim. Isso é muito legal. Não, mas isso que é legal, porque quando eu li de primeira, teve muita coisa ali que eu não entendi, porque eu tava muito no início do tipo, porra, cabala, né? Tem esses rolês assim. É um livro muito que ele chega pra você, então, medita aí sobre esse negócio aí. E aí eu fiquei, não é meu rolê é tipo, é isso e acabou. É meu rolê. Vou fazer um agradecimento aqui. Ah. Eu não vou lembrar exatamente quem foi, porque eu tô com 2 nomes na cabeça. Então, pra não errar, eu não vou citar. Mas teve um ouvinte que me deu esse livro original. Ele falou assim, Keller, eu tenho aqui, quero te dar. Aí eu falei, meu parça, ele tá custando isso aqui no Mercado Livre. Tá tipo uns 500 conto, o livro original no Mercado Livre. Ele tá custando isso aqui no Mercado Livre. Eu falei assim, você quer mesmo me dar? Ele falou assim, é teu, irmão. Mandou pra mim, eu tenho o original. Olha aí, que Feliz legal. portador de um livro que tá lá. Então, mas aí eu reli recentemente, depois de quase 10 anos gravando Magicano, e pra mim foi muito mais palatável justamente porque, beleza, eu já tenho um conhecimento um pouco mais fixo das 10 Sefiras, da Cabala, 22 caminhos, que são os 22 arcanos maiores, e outros 30% eu não entendi. E aí... Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Eu tô agora com o tarô... Tem a Bíblia do Tarô e a Bíblia Clássica do Tarô. Eu peguei os dois e eu vou tá lendo nesse sentido. Então, fica essas duas recomendações. O primeiro, Bíblia Clássica do Tarô, eu adorei. Eu acho que é maravilhoso nesse sentido. Acho que a gente deu também uns bons significados. E eu acho que é interessante que uma coisa que é legal pro ouvinte saber é que não existe leitura errada, como eu tava falando. Tipo assim, a gente aqui, nos 4 aqui, vamos ler. Provavelmente somos competentes à nossa maneira em algum ponto, alguns mais do que outros, né? Eu mais baixo da hierarquia aqui. Mas eu acho que nesse sentido, a gente vai provavelmente cair no pau aqui e discordar muito do tipo de leitura, mas isso não significa que um tá mais certo que outro. Não. É muito sobre como você estabelece aquela regra e a partir daqui tá valendo, você lê invertido. Então, você vai É um tirar método e o que invertido vai funciona dar. pra você, né? Se não é, então não é. Então, acho que isso é bom deixar claro. Assim. Como assim alguém não cagando uma regra absoluta e eterna? É impossível, tá? Estamos usando o YouTube errado, cara. Mas imagina se você fosse na casa da pessoa e fala assim, não se segura a vassoura assim. Não se segura a sua escova de dente assim. Não é assim que funciona. O método, ele é individual. Não, depende. Dependendo de como você segura a escova de dente, eu vou achar errado. Você vai achar errado? Eu vou te julgar. Como é que você vai se você julgar? segura pela escova, pela parte onde tá as cerdas, talvez eu te julgue um pouco. Pela parte de estar certo. Imagina. Mas é que a pessoa faz uma massagem na gengiva. Mas e aqui? Tem gente, eu já vi, hein? Já vi gente que segura botando o dedinho aqui. Eu fiquei meio horrorizado, confesso. Colocando o dedinho atrás da cerda e fica assim, ó. Nossa, aí a pessoa tá lixando uma... Ela tem uma missão. E aquele dente tem que estar limpo. Ela tem uma missão. Um homem uma missão. Já vi gente que pega aqui na pontinha também. Vou
Gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa. Muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Lembrando a todos, estamos aí com a iniciativa dos 3%. Se a gente descobriu que se 3% do nosso público apoiar a gente não tem mais preocupação com produção nem nada nesse sentido e a gente consegue focar na arte e fazer um monte de coisa legal. Então a ideia geral é que, enfim, né, faça parte desses, são só 3%. Se você for tiver com o coração aí apertadinho, quiser ajudar a gente, um mínimo de R$10 você já ajuda. Então muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Gostaria de agradecer essa mesa maravilhosa. Flávia, faz um jabá onde é que o pessoal te encontra. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Por favor, apoiem. Você me encontra no Flávia Gazi, que é GASI em todas as redes. Inclusive, meu curso de narrativa está lá, você pode fazer curso de narrativa comigo, vai lá. Muito bom, hein? Já fiz curso com a Flávia, vale muito a pena. Bom. Muito bom mesmo. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Tava todo mundo andando na rua, eu falei, pô, vem cá, vai ter bolo. Aqui, moço. Vai ter bolo. Antes da gente começar... A gente tá esperando, né? Cadê o bolo? Então... Pior que tem mesmo, tá? Eles realmente separam um bolinho ali, tá acontecendo. Gente, vocês já conhecem aqui a casa, eu não vou demorar muito aqui pra começar o podcast, mas Marcos Keller está aqui comigo. Flávia Gazi, maravilhosa, sua voz de trovão. E Carolzinha, Oi, gente. Black Filipeta. Eu tô nervosa. Eu sei ao vivo, né? O pior é que é ao vivo. E a gente se vê, assim, as pessoas não estão só escutando a nossa voz agora, né? Estão vendo a nossa carinha também. não é porque tá na minha presença? Pensei que fosse por isso que você tava nervosa. Com certeza. É isso bom. mesmo. Obrigado, gente. Eu tava até Obrigado falando que, pelo reforço inclusive, positivo. não tem mais, né, podcast. Todo podcast agora é em vídeo. Porque antes eu gravava podcast com os cabelos pra cima, os Tem que ser pezão em cima bonita da agora mesa. pra gravar agora podcast. Foi tá exatamente o que aconteceu comigo ali do lado agora. Eu tava ali gravando com a Ira, aí eu olhei, cometi o erro de olhar pra minha face ali, e eu tava descabeladaço. Eu até fiz um coque aqui, que já tá falhando já, porque tá saindo um teco. Então muito estranho a gente estar acompanhando o nosso próprio rosto. Olha aí, beleza. Fazer uma provocação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Hashtag provocação. Vai, hashtag. O que é a vida? Eu vou apanhar da Flávia hoje. É o meu Gostaria objetivo de ver, aqui hein? hoje. Eu tô... Meta estendida. Andrei apanha do convidado. Vamos? Olha, é o Fechou? seguinte. A Ira apoiou. Vamos lá. 1.600 pessoas? O André apanha do convidado. Não, 1.600. O André apanha de todo mundo. Vai Exato. fazer um corredor polonês. O Andrei apanha. Meta estendida. Você bata no André. Essa é a meta estendida. E daí você pode sugerir a arma. Perfeito. Perfeito. Eu Não acho, letal, não letal. Eu apoiaria isso daí, por favor. acho um pouco Apoiem. perigoso. Não, mas... não letal porque a gente precisa do host, tá ligado? Não, nunca letal, mas porque... Né? Imagina, porque não pode parar o sofrimento. Eu né? posso aqui pagar isso e satisfazer a minha vontade de bater em alguém com um peixe. Tenho muita vontade de agredir alguém com um É um peixe. fetiche bem Olha específico. que é verdade, é um vou falar fetiche. Isso sobre aí a gente Você. pode colocar lá naquela pauta XXX, Exato, 850. perfeito. Aquela pauta ali, É muito específico bater alguém com peixe, né? Mas beleza. Não, eu Eu achei devo ter ótimo. visto isso quando eu era criança, algum desenho animado, alguém batendo em alguém com peixe, eu fiquei, mano... Nossa, será que é possível fazer isso? Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.